Deixa eu tirar aqui o comentário aqui do grande Sinister, né? O Stable fez a coletiva ontem. Alguns gostaram, outros não. Uns falaram que ele respondeu pela tangente, não deu resposta. Outros falam que ele não entendeu as perguntas, porque respondeu tudo diferente. Eu gostei do tom da entrevista. Eu achei que ele foi bem, sabe, bem incisivo nas respostas, entendeu? Eu também acho que algumas perguntas ele não entendeu. Acho que algumas perguntas ali que fizeram para ele não entendeu. Ele respondeu até de forma equivocada, né? Meio sem sentido, né? As respostas. Mas eu gostei muito sobre quando ele falou do Memphis, né? Que ele foi certeiro. O Corinthians vai cumprir o contrato do Memphis, tá? O contrato ele tem que cumprir. Que conversou com o Memphis e não tem essa conversa de rescindir. Então acho que isso realmente é algo bom, tá? É algo bom. Eu acho que, que essa que essa fala dele foi uma fala certeira, entendeu? Que afasta qualquer tipo aí de especulação em relação ao saída do Memphis, entendeu? E ao que parece, né, pessoal? Ao que parece, estão fazendo fogo amigo com ele já, irmão. Ao que parece, pela resposta dura que ele deu, ao que parece, já estão fazendo fogo amigo com ele. Já estão querendo queimar o cara. Porque sabem que ele pode ser o candidato aí, caso do Augusto Melo ser afastado, ele vai tentar aí pleitear continuar como presidente do Corinthians. E o pessoal aí, né, que tá do lado dele ali na gestão atualmente, já tá querendo queimar aí ele pra galera aí, falando que talvez ele queira negociar o Memphis. Ele desmentiu. Ele foi incisivo. Não vamos negociar ninguém, não vou conversar, não vai diminuir nada, a não ser que ele queira tal, mas aqui, da parte do Corinthians, nós vamos cumprir o contrato. E isso foi muito bom. A resposta dele foi muito boa nesse sentido. E pra mim fica claro, tem fogo amigo já. Já tem cara querendo queimar ele aí. Pra mim tá claro. Pra mim já tá claro. Entendeu? Alguém ali da diretoria tá querendo queimar o cara já. Ao falar que o Corinthians queria negociar o Memphis. Ele desmentiu. Ele falou, saiu da minha boca, saiu da boca do Fabinho Soldado. Não saiu da minha boca do Fabinho Soldado, é mentira. Ele foi incisivo nisso, cara. Eu gostei dessa resposta. Eu gostei. O pessoal falando também dele ir trabalhar só à tarde, né? Que é errado, que não é certo. Cara, assim, ele me parece ser um cara bem intencionado, né? Me parece ser um cara honesto. Me parece ser um cara. Isso aí eu acho que não tem. Eu acho que eu não tenho que. Não tem nada pra falar desse cara, né? Pelo menos até hoje. A não ser que prove ao contrário, que surge uma história aí e tal, mas pelo menos até hoje, pelo que eu sei, não tem nada assim que desabone a ficha do Osmar Stable, entendeu? Em relação à honestidade. E se ele é um cara que tem empresas e tem esse trabalho extra e se preocupa com as empresas e tem que ir de manhã nas empresas e à tarde se dedicar ao Corinthians, que bom. Pelo menos temos um cara que não vai usufruir do Corinthians. Nós vimos aí os caras que ficaram o tempo inteiro vivendo no Corinthians, que até usavam o dinheiro do clube. Na verdade, estamos vendo aí. Estamos vendo aí, né? Os escândalos que estão acontecendo aí. Pessoas que se dedicavam 24 horas pro Corinthians e não tendo remuneração. A gente tá vendo aí. Agora ele tem essa questão do horário, que ele, né, sinal que ele é um cara responsável, né, com as obrigações dele, né? Tem lá os horários dele de manhã e depois ele vai ficar e fazer o trabalho no Corinthians. Para mim não muda em nada, não afeta em nada. Entendeu? A relação dele com o clube eu acho que não vai mudar em nada, né? Mas eu acho, o presidente, caso o senhor fique como presidente do Corinthians até o final do ano, né? Saia, o senhor ganha a eleição, por que não contratar um CEO para ficar o dia todo? E o senhor ficar ali depois só administrando e supervisionando o serviço dele? Por que não? Contratar um CEO de mercado,
para comandar o Corinthians, para poder se dedicar ao Corinthians o dia todo. E o senhor depois, que eu acho que é o mais certo. Na minha visão, o presidente falou muito em profissionalizar o Corinthians, em gestão e não sei o que, papapá. Bateu muito sobre isso também. Na minha opinião, o senhor, se o senhor ficar, né? Vou falar senhor por respeito. Se o Osmar ficar, permanecer como presidente do Corinthians, e ele tem essa dificuldade de horário, cara, nada mais justo do que contratar um CEO pra tocar o clube. Entendeu? Nada mais justo. Contrata o CEO. Contrata um cara pra tocar o clube. Um cara de mercado. Eu sei que talvez alguns vão torcer o nariz, mas se o senhor fizer isso, o senhor vai ganhar muitos pontos com a torcida do Corinthians. Mas tem que deixar o cara trabalhar. Tem que supervisionar, lógico, ver se o cara tá fazendo as coisas direito, ver se o cara tá fazendo as coisas de acordo com o estatuto, tudo certinho, bonitinho. Mas por que não um CEO? Eu acho que seria uma boa. Mas, como essa parte de elogios, né? No modo geral, na minha opinião, ele foi bem. Mas eu tenho que falar também da parte que foi mal, né? Eu acho, senhor Osmar Stabile, o senhor fugiu um pouco das perguntas em relação aos gastos do cartão corporativo e também a questão das notas. Entendeu? E na minha visão, o senhor deveria ser mais contundente em relação a isso. O que eu percebo, pessoal, que está acontecendo com os políticos do Corinthians, eu acho que o único cara que falou foi o Rosala, que rasgou. Aí tem que tirar o chapéu pro cara, né? O único cara que rasgou, todo mundo. Rasgou o Augusto, rasgou o Andrés e rasgou o Duílio. Ele foi o único. Que eu vi até agora. Entendeu? Ninguém tá falando dos gastos do cartão corporativo da maneira que tem que falar. Ninguém tá falando da matéria do Bruno Karsuski em relação às notas. Ninguém tá falando, cara. Nenhum político do Corinthians tá batendo em cima disso, cara. E isso é preocupante, sim. E sabe por quê? Porque teremos uma eleição de voto indireto, caso Augusto saia, tá? Eu espero que saia. Eu não acho bom o Corinthians ter um presidente réu de um caso onde o presidente é acusado de roubar o clube. Não é bom para a instituição. Então, sócio, confirme aí o afastamento dele. Ele que se defenda na justiça, ele que vai lá, se defenda. Se for inocente, beleza, irmão. É inocente, depois volta, se candidata e volta esse presidente. E aí vai buscar aí seus direitos aí na justiça em relação a ser ressarcido, a você ter sido empichado do clube. Mas nesse momento, ter um presidente réu num caso onde ele é acusado de roubar o clube, não dá, mano. Não tem como, me desculpa. Porque se fosse o Andrés nessa situação, eu queria que o Andrés saísse também. Se fosse o Duílio nessa situação, eu também queria que o Duílio fora. Então, se fosse o meu pai nessa situação, meu pai tá ali, era presidente, foi pichado, acusado de roubar o Corinthians. Eu não queria que meu pai estivesse ali. Ah, pai, vai se defender. Depois o senhor vota. E assim, mano. Então, assim, na minha visão, o Augusto tem que ser afastado. Sendo afastado, ele vai se defender na justiça. Se for inocente, depois volta. Na outra eleição, se candidata e volta. Vai votar grandão, né? Se for inocente. Mas se defenda lá. Entendeu? Tendo a eleição do novo presidente, que será decidido pelos conselheiros, ninguém quer se queimar com o Andrés. Ninguém quer se queimar com o Duílio. Entendeu? E isso que tá preocupando, cara. E tá muito preocupante isso, cara. Eu falei hoje com um conselheiro, amigo meu. Falei pra ele, cara, o cara que abrir
levantar a bandeira de passar o Corinthians a limpo, expulsar o Andrés, investigar essa questão do Duílio das notas, expulsar quem for responsável por essa questão das notas aí, expulsar o Andrés que erra, eu confesso, e o Andrés não tem conversa. O Andrés tá lá na fatura do cartão, velho. Não tem como falar que não é dele. Não tem como. O Duílio ainda tem a presunção da dúvida, né? Apesar que a matéria apontou o Duílio lá, gasto da presidência, mas assim, é difícil você dizer que esse dinheiro era pro Duílio, não tem como. Mas o cartão corporativo tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Tá escrito lá no cartão do cara. O cara já confessou que usou. O cara falou em outra matéria da UOL que ia aparecer mais fatura. Ia aparecer mais fatura. Então, com o Andrés, não tem que passar pano, velho. Não tem que passar pano, cara. E os caras estão passando pano. O Armando quase teve um infarte quando foi lá quase teve um AVC lá no programa do Benja. Quando os caras enquadraram ele. Pra falar do Andrés. Pô, o que é isso, gente? Pô, ou vocês querem passar o Corinthians limpo ou não quer nada? Ou é só o poder que interessa? É a chance de vocês aí, que estão abaixo, no sentido figurado, da figura do Andrés, enfim, sobressair, cara. Passar por cima da figura desse cara. O Andrés tem o legado dele lá atrás, fez muita coisa pelo Corinthians, fez mais na sua gestão, na sua segunda gestão, e infelizmente, cara, fez muito mal ao clube. E agora tá aparecendo aí as coisas que aconteceu. Ah, mas é pouco. É 4 mil, é 2 mil, é 3 mil, é 300, é 200, é 100. Mano, soma isso aí em 4 anos, meu velho. Né? Parece que tem fatura depois aí quando o Duílio era presidente. É muita coisa, gente. E ali, como eu falei, não tem desculpa. Tá lá o nome do cara. Tá lá o cartão do cara. Tá lá o gasto que o cara. Tá onde o cara passou o cartão, mano. Não tem desculpa, mano. Não dá pra se esquivar da pergunta. Tem que falar. Pô, ele usou o cartão, ele é réu confesso, eu sou a favor da expulsão do Andrés. Acabou, cara. Agora os caras ficam, tem que ver com o conselho. O Tuma tá vendo. Não sei o que. Pô, mano. Tem que ter personalidade, cara. Pra ser presidente do Corinthians, tem que ter personalidade, irmão. Quer ser presidente do Corinthians e tem medo de falar do Andrés? Aí não dá. Quer ser presidente do Corinthians, irmão? Bata no peito. Quero esses caras expulsos do Corinthians. Esse cara não tem que estar aqui. Usou o dinheiro do cartão. E quem passou pano pra ele tem que sair fora também. Quem não denunciou e era responsável financeiro tem que ser punido também. Tem que ter esse comportamento, cara. Agora, eu fico realmente muito preocupado, cara. Entendeu? Por isso a gente não pode esmorecer. O torcedor corintiano não pode abaixar a guarda. Se abaixar a guarda, os caras vão engavetar essa história aí, velho. Vão engavetar. A gente não pode abaixar a guarda de maneira nenhuma. Então, quando perguntaram a ele sobre a questão do cartão, ele se esquivou. Jogou na costa do Tuma. O Tuma tá vendo. O conselho vai ver. Não. O senhor é a favor ou é contra a expulsão do Andrés? Tem que ser assim a pergunta, cara. E eu espero que ele responda: sou a favor. Tem que expulsar. Não compatuco quem rouba o Corinthians. E acabou, meu irmão. A gente tem que enxergar o Corinthians, pessoal. O cara que for candidato, querer ser candidato do Corinthians, entendeu? Tem que pensar dessa forma. Tem que levantar essa bandeira. Tolerância zero com corrupção. Tolerância zero com corrupção. Não pode ter meio termo. Não pode ter meio termo. Não pode ter mais ou menos. Não tem isso, cara. Ou é ou não é.